Olá, seja muito bem-vindo à nossa última live. Tira dúvidas da nossa jornada como ser uma boa mãe de adolescente. Se você está chegando agora e está assistindo essa gravação, essa live foi gravada numa sexta-feira, dia 12 de maio, e eu estou aqui disponível para responder as dúvidas da jornada. Se você também não sabe do que eu tô falando, que jornada é essa, é uma jornada com 3 aulas gratuitas que eu disponibilizei num link fechado, então você precisa se inscrever para receber por e-mail esse link ou pelo WhatsApp, onde você preferir, tá? Então essa inscrição você pode fazer lá na bio do Instagram, na última linha ali da bio tem um linkzinho com uma cor diferente, que eu acho que é azul, você clica ali, entra na página de inscrição, faz sua inscrição para receber as 3 aulas. As 3 aulas já foram pro ar. Segunda-feira a primeira aula, quarta-feira a segunda aula e hoje foi pro ar a terceira aula, tá? Só que assistam logo, se você estiver chegando agora na live, né, não tá nem sabendo do que eu tô falando, se inscreva hoje, porque no final de semana eu tiro essa live, essas aulas do ar, tá? Porque é uma jornada que eu deixo disponível aí durante uma semana e essa semana eu fiquei aqui discutindo, respondendo as dúvidas de vocês e hoje eu tô aqui para responder as dúvidas da terceira aula. Então eu vou ficar aqui esperando vocês me falarem quais são as dúvidas de vocês, quem assistiu já a terceira aula, para quem já deu tempo de assistir a terceira aula, põe um dedinho pra mim. Quem já conseguiu assistir a terceira aula? Boa noite, Si. Boa noite pra você aí, né? Deve ser noite. Aqui é tarde ainda. Aqui é 4 da tarde. Alguém tem alguma dúvida sobre a terceira aula? Na terceira aula eu trouxe mais algumas perguntas, né? Que geralmente as mães me trazem, as perguntas que elas me trazem no particular ou, enfim, no Instagram. E hoje pode ser pergunta da primeira aula lá que eu trouxe lá os 7 erros, pode ser da segunda aula que eu trouxe os 3 pilares, ou dessa última aula que eu trago as respostas às perguntas de algumas mães. Também estou aqui disponível. Ninguém assistiu a terceira aula ainda? Não? Tô aqui esperando as perguntas de vocês. Em um momento da aula eu coloco assim, eu tô com a aula aqui ao meu lado, e aí eu coloco assim, quem quiser participar ao vivo, escreve pra mim assim, Soraya, assisti a aula, a terceira ou segunda, a primeira, enfim, depende da sua dúvida, da jornada, e gostaria de perguntar ao vivo. Então, se vocês quiserem perguntar ao vivo, escreve pra mim que aula, né? Qual aula? Assisti e tenho dúvidas sobre a aula. Assim falou assim, é verdade, 4 da tarde, porque aqui ainda é a tarde. Da terceira aula achei interessante sobre o curso e a resposta de quando a mãe não tem mais o que fazer pelo filho. Sobre o curso, depois, se você quiser, me pergunta, tá? Mas vamos ver sobre essa pergunta que você falou. Então, eu tenho do desânimo, trabalho o dia inteiro, cuido. Ele está com más companhias, não sei o que fazer. Me relembra do que você está falando, não tem mais o que fazer pelo filho? É quando você fala assim, já fiz de tudo, não sei mais o que fazer? Será que é essa parte que você está querendo relembrar lá da aula? Muitas mães chegam, né, pra mim e falam, Soraya, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que fazer. Isso é muito comum, tá? Então a mãe acha que realmente, Soraya, eu já esgotei. Lá no curso, então aproveitar que você me perguntou, eu tenho acho que umas 3 aulas que eu trago uma lista de sugestões de coisas para fazer.
E às vezes a mãe está buscando por coisas muito elaboradas para fazer. E aí quando eu trago uma lista de sugestões, as mães vão vendo que são pequenas mudanças. A gente vai fazendo pequenas mudanças e vai colhendo os frutos. Então lembra, eu entendo que eu tô, vamos lá, é uma construção, aula 1, aula 2, aula 3, né? Então, aula 1, erros. Opa, me dei conta de que tô errando tais coisas. Então eu paro de errar, né? Paro de cometer aquele erro que eu não tava me dando conta que eu tava cometendo. Então, já vem aí da base, né? A mãe, ela acha que ela já tá fazendo tudo, mas ela não se dá conta de que ela tá cometendo alguns erros, né? Porque são aqueles erros que a gente comete sem saber que tá cometendo. Então, pra mim, eu tô fazendo tudo certo. Pra mim, está tudo bem. E aí eu percebo, então, que eu tô cometendo aquele erro e paro de cometer aquele erro. Só nessa conduta, eu já tô mudando. E na hora que eu mudo, por consequência, meu filho muda, tá? Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo que vai gerando grandes mudanças, tá? E eu trago, né? Aqui sempre eu trago alguma sugestão para vocês irem tomando de atitudes que vai aproximando do filho, tá? Então, essa história do não sei mais o que fazer, eu tenho essa lista de orientação, mas já vai pensando ali na jornada, quais erros eu tenho cometido, que eu não estava me dando conta, vai mudando esses erros, e você já vai colhendo frutos, tá? O que mais, gente, de dúvida? Tô aqui, disponível. Então, eu ia comentar de uma aqui que eu acho importante, né? Desanime em fazer as mudanças aqui em casa, porque o meu marido não quer mudar. Então eu desanimo. Alguém passa por isso? Conta aqui pra mim. Ou então, eu coloquei 3, né? Eu desanimo porque meu filho já tá tão ríspido comigo que eu não sei se eu quero mudar, porque ele não sei se vai valer a pena, né? Ou tem a da filha também, né? A minha filha fica tanto trancada lá no quarto, será que vai adiantar eu mudar? Ela já não quer mais saber de mim, né? Será que vale a pena eu mudar? Ela não quer mais saber de mim, por que eu vou mudar? Então eu trouxe essas situações, eu queria saber se alguém passa por isso, né, com o seu filho. Assim falou assim, sobre a mãe que nem quer começar porque o marido não quer participar. Isso, exatamente. Então tem mãe que fala assim, não vou mudar, porque ele não vai mudar mesmo, então por que, né, que eu vou mudar? É isso aí. Sim. Usar o terceiro pilar lá da segunda aula. Persistência. Porque o que a gente observa? Num primeiro momento, o marido não vai mudar. Né? Não está interessado, não está no momento dele, ele não enxerga aquela necessidade, né? Só que a mãe muda. E a mãe muda e aí começa a ter a mudança. Lembra que eu falo, quando um muda, o próximo aqui ao meu redor vai mudar. Então o pai começa a observar que, olha só como mudou a relação dos dois, da mãe e do filho. Então, a mãe mudou, se refletiu no filho, começa a melhorar o vínculo dos dois e o pai começa a observar, olha só como mudou esse vínculo. E aí ele começa a se interessar, e aí ele vem se interessar. Né? Como é que você fez essa mudança? Ele começa a se interessar. Como é que a mãe fez essa mudança? Da onde ela trouxe essas mudanças? E aí ele busca por isso também, tá? Então é um caminho inevitável, tá bom? O que mais? Então até a Cita tá sugerindo aqui, persista, né? Mas nenhuma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu acho importante falar aqui.
também como demonstrar, né? É aquela história, né? Eu tô presente na vida do meu filho. Eu até trouxe um depoimento, né, para vocês, de uma mãe que fala: Soraya, eu sempre fui presente na vida do meu filho. Eu sempre estive ao lado dele. E ele me queixa de que eu tô ausente. Ele me queixa de que eu não dou atenção para ele. Então, a gente precisa saber demonstrar que tá ali ao lado do filho. E se ele não estiver enxergando, fale. Tem uma hora da aula que eu falo isso. Fale para ele que você tá ali por ele. Você tá ali para ele e por ele. Então a gente precisa saber demonstrar que a gente tá ali ao lado dele, tá? Então muitas vezes, né, que nem aquela mãe fala assim, ela fala assim, à noite eu fico ao lado dele, ele fica jogando e eu fico fazendo as minhas coisas. Então eu falei, de repente ela fica ali lendo um livro, de repente ela fica ali fazendo, né, no celular, mas ele nunca se deu conta de que a mãe tá ali do lado dele para ficar com ele. Então, coloque isso pro seu filho, fale isso pro seu filho, para ele entender e começar a notar que aquele carinho é pra ele, tá? Eu me sinto cansada, se falou. Esse movimento de ter que aprender e conduzir outra vida, sabe? Sei, lembra no começo da aula 2, o que eu falei do cérebro? Você lembra o que eu falei do cérebro? Conta aqui pra mim. Vamos ver se você lembra. Eu não me lembro se o cérebro tá no seu resumo, eu acho que não. Vamos ver se você absorveu essa ideia. Ou então, quem assistiu a aula 2, conta aqui pra mim o que eu falo do cérebro sobre a mudança, né? Sobre como é que o nosso cérebro reage sobre essas mudanças. Conta aqui pra mim, aqui embaixo, quem assistiu a aula. Vou dar uma pausa, assim, vou ler uma próxima, vamos ver se alguém comenta pra gente ir conversando sobre a aula. A Zana falou assim, assistindo a aula 2, eu me vi em várias situações, mas vi que estou no caminho certo. Estou sempre com ele em tudo, assistindo Roblox e vídeos. Conta pra mim o que você viu que você falou assim, eu me vi em várias situações. Conta pra mim que situações, traz pra gente discutir, vamos conversar. Você falou assim, eu lembro do cérebro, que ele prega peça na gente e nos faz voltar pro mesmo. Antes disso, não é sobre isso, mas um minuto antes eu falo isso. Então o nosso cérebro nos segura. Então para ele, o cérebro é a parte do corpo uma das partes que mais gasta energia do corpo. Imagina, ele comanda tudo, né? Então tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. Então uma mudança gera um gasto de energia muito grande, né? Uma mudança são novas conexões, né? É muita coisa para ele gastar de energia. Então ele sempre vai levar a gente para repetição de padrão, tá? E dentro dessa repetição de padrão também repetir os erros, tá? Por isso que eu até ponho aquele eletro. E também cuidado para não voltar a repetir, porque às vezes eu me dei conta de que tô gritando, né? Muitas mães falam isso para mim. Nossa, Soraya, depois da aula eu me dei conta de que eu tô gritando com meu filho. Vou mudar. E aí muda um dia, muda 2 dias, dá o 3º dia, ela volta a gritar. Porque volta pro mais do mesmo. Então também tem que ter persistência nessas mudanças, tá? Então é isso, o seu cérebro vai te levar pro mesmo, para acomodar. Você que tem que ter aí essa força de vontade, se isso for uma prioridade para você nesse momento, tá? Porque aí a gente precisa realmente ter essa força de vontade. O que mais? Acho que eu já li, né? O que mais, gente? Tem ainda mais 14 minutinhos aqui, tô disponível. Nenhuma dúvida?
tem um momento que eu também falo assim, Soraya, mas eu até tô disposta a mudar, tal, mas meu filho não quer mais contato. Meu filho não quer mais conversa comigo, né? Meu filho só quer... Agora eu vou dar uma mudada, né? Não foi bem isso que eu falo na aula 3, mas é uma coisa que acontece muito. Meu filho só quer saber dos amigos dele, né? Gente, por mais que o seu filho realmente, nesse momento, a coisa mais importante para ele são os amigos. Já falei isso várias vezes aqui, né? Então, hoje, até esse momento da adolescência, os pais são os mais importantes da vida da criança. Chegou na adolescência, o amigo vira o mais importante. Torna-se a coisa mais importante para ele, tá? Mas... se o pai não está entendendo, né, que isso é uma transformação da adolescência, se a mãe não está entendendo que isso faz parte desse momento da adolescência, ele sente no coração isso e ele fica magoado. Então, ele sabendo que isso faz parte, ele vai entender que sim, os amigos são muito importantes, mas os pais continuam influenciando demais nesse adolescente. Então, se o seu filho tá lá, mais trancado no quarto, dando mais importância a passear com os amigos, dando a importância a ficar mais com os amigos, isso faz parte da adolescência, mas você tem que persistir em estar ali ao lado dele, porque você continua influenciando positivamente no seu filho e trazendo modelos, né? Deixa eu só dar uma lida aqui. Então, ele que está tendo uma educação mais inteligente terá menos dificuldade com os filhos, pois está aprendendo o jeito melhor dessa relação. Você fala o seu filho que está tendo uma educação mais inteligente terá menos dificuldade com os filhos? Desculpa se eu não entendi a sua pergunta. Traz pra mim quem é ele aqui. Eu tô em dúvida se ele é o pai, se ele é o filho. A Zena falou assim, eu tenho 58 e ele tem 12. E pra mim, a puberdade é que ainda estou aprendendo. Tenho 2 filhas já adultas e com elas tudo foi mais tranquilo quanto à menstruação. Zena, também, no fim você já sabia como ia acontecer pelo que você já passou, né? Agora, com o filho, é tudo novo, né? Até tem uma aula disso lá no curso sobre todas essas transformações, tá? Mas como o menino é muito diferente, a gente, né, tem muita dificuldade, porque a gente não passou por isso. Ainda tem algumas pessoas que têm o contato com o irmão, né? Acaba tendo essa experiência com os irmãos. Mas faz parte, né? Por isso que eu oriento que tem que entender essas transformações do adolescer. Isso, meu filho, o cérebro dele não terá resistência que o meu tem. Não, todo mundo tem essa resistência. Todo cérebro tem essa resistência, tá? Todo cérebro resiste à mudança, porque todo cérebro gasta muita energia, então para não gastar tanta energia, ele vai tomar atitudes para economizar energia, tá? Então todo mundo tem essa resistência a fazer alguma coisa, né, diferente, porque o cérebro vai te levar pro mais do mesmo, tá? Continuo aqui disponível para as dúvidas. Então, hoje a pauta são as dúvidas da terceira aula que foi pro ar lá às 8 da manhã. Lógico, se tiver alguma dúvida sobre a aula 1 ou sobre a aula 2, eu tô aqui disponível também, mas o grande foco é a aula 3. A Dana falou, adorei as suas aulas, adorando, obrigada por nos ajudar com dicas valiosas. Muito obrigada, muito obrigada. Oi, boa tarde, cheguei atrasada. Não existe atrasada, Vivi, chegou no seu momento, esse que é o importante, tá? Então, Vivi, assistiu a terceira aula? Traz para mim dúvidas que eu tô aqui disponível ainda mais 10 minutos. Por favor, gente, conversem comigo, me tragam dúvidas. Então, na aula 1, eu abordei lá os erros. Na aula 2, eu abordei
os pilares, e na aula 3 eu abordei as principais perguntas que as mães me trouxeram aí durante a semana, né? E aí eu fui pondo lá na aula. Não esqueçam que eu continuo lá disponível na comunidade durante o final de semana, tá? Mas a comunidade também vai ser fechada no final da semana, tá bom? Não tem dúvida, Vivi, sobre a terceira aula, sobre aquelas dúvidas que eu levei, aquelas perguntas que as mães trouxeram? Não? Pô, assim, obrigada por persistir. Ai, muito boa. Eu vou finalizar com essa, foi muito boa essa frase. Eu persisto mesmo, viu? Meu pai estava certo. Quando eu quero uma coisa, eu realmente persisto, viu? Porque eu acho importante vocês assistirem aquelas aulas, eu acho que são pilares importantes, eu acho que vai trazer muita mudança na vida de vocês. Eu já noto, né? Tanto no consultório como agora, através do online, as mães me trazem relatos que são emocionantes. Até meu marido aqui está na jornada aqui ao meu lado, né? Ele também se emociona. Até quando as aulas vão ficar até o final de semana, Ione? Precisa assistir nesse final de semana de vocês, maravilhoso, Dia das Mães. Precisa assistir. A Vivi falou, eu gostei muito, me ajudou muito, obrigada. Não tem fim? Melhora uma coisa e piora a outra? Coloquei essa frase na terceira aula. É importante você estar preparada para tudo, né? E por isso que eu trago essa advertência, tá? Então, às vezes a mãe fala, puxa, nossa, meu filho hoje veio... Teve uma mãe que me trouxe um relato tão bonito. Ela trouxe, né, a mudança e a filha percebeu a mudança, elogiou, trouxe isso para a mãe e chamou a mãe para passear junto, né? Nossa, isso é uma conquista maravilhosa, né? E eu esqueci porque eu tô falando isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. Porque muda, né? Então quer dizer que nunca mais vai acontecer nada e a gente vai continuar nesse mundo cor-de-rosa? Não, gente, não, porque a vida é contínua, né? A gente vive estímulos toda hora, né? Então alguma coisa vai acontecer depois e isso vai desalinhar de novo e aí vocês retomam de novo, tá? A nossa vida é assim, né? A nossa vida, senão a gente ia ser feliz para sempre, né? Tudo linear e não é assim, né? Então, é isso aí, sim, persistência, porque sim, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, como a nossa vida é, né? A Ione falou assim, tem uma vida muito corrida, eu tenho certeza, eu também tô com uma vida muito corrida, mas o que eu fiz? Como isso tornou-se uma prioridade para mim, eu coloquei os meus atendimentos médicos mais para tarde, é o que eu falei ontem, é prioridade. Se nesse momento for uma prioridade para você se dedicar ao seu filho, você vai estar comigo, ouvindo as minhas orientações, enfim, e tentando fazer as suas mudanças em casa. Mas se não for, tudo bem, porque não é o seu momento. Quando você sentir que é o seu momento, aí você vai buscar, entendeu? Porque tem que ter persistência com o filho, tem que ter persistência com a filha. Não tem jeito, se não tiver persistência, dificilmente vão ter, né, grandes mudanças. É prioridade. A Vivi trouxe assim, meu relato é que eu já pedi perdão para elas pelas comparações. Legal. Legal. Quem não viu o vídeo, a Vivi tá falando do vídeo de ontem, tá? Lá no canal do Instagram. Importante aquele vídeo, tá? A relação dos irmãos é muito importante, é uma construção que a gente faz desde pequenininho. Isso vai refletir pro resto da vida. E muitas vezes a mesma história lá da aula 1 da jornada. Muitas vezes a gente está cometendo erros que a gente não se dá conta de que está cometendo, mas que pode repercutir na relação dos filhos para sempre, tá? Então é muito importante a relação dos irmãos, né? Porque isso
é pra sempre, né? A Ione falou, eu vou assistir, assista, Ione. Pega assim, tá ali, indo levar o filho na escola, no carro, vai ouvindo. Tá lavando louça, eu faço muito lavando louça, entendeu? Pega aqueles momentos que a gente tá ali fazendo alguma coisa e vai ouvindo, tá? Falar mais sobre meninos, vou anotar, vou falar mais. Mas eu tô falando bastante sobre meninos, né, nos vídeos, vou anotar. Com todas as perguntas que não são referentes aqui à aula, eu vou anotando e vou fazendo mais vídeos, tá? Então, falar mais sobre meninos. O Vi falou, às vezes a gente compara sem querer. É essa ideia, tá? A mãe não tá fazendo isso, não, algumas até fazem, né? Mas a maioria não tem noção de que tá fazendo. Por isso que eu tô comparando com a aula 1. São aqueles erros que a gente comete sem se dar conta de que tá cometendo. E aí a Vivi continua. E não damos conta do quanto isso afeta, tá? Porque a gente realmente não sabe que tá fazendo aquilo, tá? A Ione falou, hoje eu tive uma surpresa maravilhosa feita pela minha filha. Conta! Temos 3 minutinhos aqui ainda. Conta pra gente, Ione. Vivi. Vejo que a relação com a mãe é muito importante. Estou tendo a oportunidade de fazer diferente com os meus filhos. Eu fui muito comparada. Não sei se eu toco aqui num assunto muito delicado, mas eu vou tocar. A gente honra os nossos pais, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E o que eu quero dizer com isso? A gente repete padrões, tá? Sem a gente se dar conta, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E algumas coisas que não são legais a gente precisa enxergar para a gente quebrar esse padrão. Então, por exemplo, a minha mãe, eu sempre falo lá que é a minha inspiração no módulo 2, né, do pilar 2, ela tem esse padrão de sempre estar presente. Então eu copio esse modelo, né, mesmo que inconscientemente, eu copio esse modelo da minha mãe de sempre estar presente. Então eu sou uma pessoa que as minhas amigas, elas me acham muito presente, os meus enteados, o meu marido, enfim. Esse é um padrão que eu trago aqui como honra da minha mãe, né? Mas com certeza deve ter alguma coisa que a minha mãe faz que não era legal, que eu trago também, sem estar enxergando que não é legal. E na hora que eu enxergo que, opa, eu tô repetindo algum padrão. Então, por exemplo, aqui essa questão de comparar os irmãos. Não é o meu padrão, mas eu tô trazendo um exemplo, né? Eu enxerguei que isso acontecia comigo e que eu tô fazendo isso com meu filho. Na hora que eu enxergo e eu mudo, eu quebro essa repetição de padrão, tá? E não levo isso pro meu filho. Então, na hora que você percebe que você está repetindo um padrão que vem aí da família e que não é legal levar pro seu filho, faça essa quebra para ele não receber essa repetição ruim. Então, pronto, maravilhoso. Você enxergou que não é legal, de agora para frente vou mudar e você vai colher frutos com isso. Você falou, não vou desistir do meu filho. Isso, minha família é minha prioridade. Muito legal. E assim mandou um abraço pra Vivi. Legal. Quarto cheio de corações. Jura? Ione, que presente gostoso demais. Parabéns. Muito gostoso. Deu o nosso horário, mas eu quero ler aqui. Ela decorou meu quarto cheio de corações quando eu cheguei do plantão de 25 horas. Aí é bom demais, né? Aí é muito carinho, muito gostoso. Parabéns, viu? Ela não costumava expressar seus sentimentos. Até me impactou aqui. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Puxa vida, que coisa linda, viu? 24 horas, tá bom. Foi muito tempo do mesmo jeito. Me impactou bastante aqui. Parabéns por essa conquista. Que continuem vindo essas mudanças. Eu quebrei o padrão, assim falou, eu quebrei o padrão de falar mal do pai.
já deu horário e eu preciso atender, mas eu quero falar só um pouquinho aqui sobre isso. É importante isso, né? Então eu falo isso na aula, acho que 2, né? É importante porque isso mexe na relação dele com o pai e dele nos relacionamentos dele para sempre, né? Então é muito importante isso. Não falar sobre o pai ou o seu relacionamento com o pai para o filho, né? O que é de vocês fica entre vocês, né? Senão interfere demais na relação dos dois, tá bom? Que bom que você percebeu isso com a aula, fico muito feliz. E aí você tá enxergando essa repetição de padrão, né? Minha mãe já fazia isso e eu tô fazendo. Então você tá quebrando e não tá transferindo isso pro filho. Eu fico felicíssima com essa mudança depois da aula. Obrigada. Nossa, Vivi, não fala assim não. Muito obrigada, eu sou abençoada por ter vocês aqui dividindo comigo esse momento. Obrigada, viu? A Sana falou, meu filhote, fala várias vezes, mãe, eu te amo, todos os dias e várias vezes. Também pergunta se eu amo. Então, o temperamento dele é uma pessoa mais carinhosa, né? Tem gente que é um pouquinho mais quietinha, tem gente que é mais carinhoso. Que gostoso. Obrigada, a Vanessa falou, você é maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Muito obrigada por estarem comigo nessa jornada. Essa semana foi muito especial para mim. Essa troca de vocês foi muito especial para mim. Eu continuo na comunidade até o final do final de semana. Estou disponível ainda lá para as perguntas, que tem gente que vai assistir hoje a aula só à noite. Então eu continuo disponível lá na comunidade para essas perguntas. Domingo eu vou trazer aqui a premiação do pessoal lá na comunidade. Então, quem participou lá das brincadeiras de postar as palavras-chave, postar os resumos, eu vou voltar aqui domingo em algum momento ali no dia de vocês, no Dia das Mães, maravilhoso, para falar sobre as premiações, tá bom? Eu anuncio depois lá no Instagram. Muito obrigada por todas que ficaram aqui comigo hoje e beijos, a gente se fala. Até mais. Bom final de semana para vocês, um bom Dia das Mães para vocês, um dia muito especial. Beijos. Beijos, mãe.